Saudações, conspiradores, véspera de Natal, e como prometido, hoje quero compartilhar com você uma lei cósmica que é desconhecida da maioria e que pode ser convertida numa técnica muito importante para esse período que nós estamos vivendo, que é o período do Natal, de véspera, né, de transição do dia 24 para o dia 25, e que se refere ao mistério dos ciclos, das vibrações, dos impulsos periódicos que são digamos que manifestados em todo o universo visível e invisível. Como você sabe, tudo que existe, seja no material como no imaterial, é composto de vibrações, tudo vibra em diferentes frequências, e é exatamente essa diferença de frequência que nos dá as diferentes realidades que nós temos, que podemos perceber. A diferença de um copo para o computador é a taxa de frequência vibratória de cada um desses objetos. Se você pudesse igualar a taxa de frequência vibratória de um para o outro, você teria uma coisa, uma mesma coisa. Esse é o segredo que faz com que alguns iniciados avançados consigam transformar um tipo de matéria em outra, consigam sutilizar determinados objetos, rematerializar outros, enfim, manifestar uma série de fenômenos que se baseiam, na verdade, no segredo da lei da vibração, das frequências vibratórias e em como manipular, vamos chamar assim, o DNA frequencial de tudo que existe para que você consiga manifestar realidades, condensar, sutilizar, enfim, uma série de aquisições que são apanágio do místico desenvolvido. A própria cura não é mais do que uma elevação da frequência vibratória da pessoa que está enferma. Você muda a taxa de vibração da pessoa que está com uma má saúde. Claro que existem outras leis que entram nisso, como a lei do karma, e uma série de requisitos, se a pessoa está receptiva, se é o momento dela ser curada, e etc, né? Porque se fosse assim, evidentemente, todos nós conseguiríamos, e principalmente os grandes iniciados, curar tudo e todos, e a gente sabe que não é assim. O próprio Cristo teve dificuldades na realização do seu ministério, né? Nós temos na própria Bíblia algumas localidades, né, em que se diz que lá ele não fez muitos milagres, porque a falta de receptividade, que na Bíblia é considerada colocada como falta de fé, mas na verdade era falta de confiança, de receptividade, de desejo de ser transformado e uma série de coisas. Então vocês vejam que é bem mais complexo. Quando você vai estudando o ocultismo, você vai descobrindo todas essas leis e como aplicá-las. No caso desse período, né, no nosso calendário gregoriano, do dia 24 para o dia 25, e que evidentemente vai equivaler a outras datas em outros calendários, mas isso não importa em que calendário você esteja considerando. É esse momento que no nosso calendário gregoriano nós consideramos como 24 para 25 de dezembro, os místicos detectaram que há um ajustamento cósmico, uma emissão de energia das altas esferas em direção à realidade física, em direção ao planeta Terra. Evidentemente que isso pode ocorrer em relação a outros planetas, mas foi detectado principalmente em relação à Terra. Essa emissão, ela tem uma qualidade tal que provoca regeneração, iluminação, inspiração, se as pessoas estiverem receptivas para tal. Essa lei, quando foi conhecida, né, nos santuários de iniciados e depois vazada de uma forma mais ou menos deformada para o populacho, né, para as pessoas que não estavam preparadas, ela acabou sendo transformada em festas, período de comemoração, ainda assim um período muito positivo. Então você vai estudar a história de várias civilizações e você vai ver que esse período do 24 para 25 de dezembro, no nosso calendário, que pode cair, ter outra nomenclatura em outros calendários, mas é sempre esse período, sempre foi comemorado, seja nos países nórdicos, seja nos vários países da Ásia, seja em outras localidades da Europa, em outras regiões, nas Américas, em outras regiões do globo, né? Até que se chega ao advento da cristandade. Esse período também era conhecido dos primeiros padres iniciados da igreja, e houve um ajustamento para que o mistério do nascimento do avatar Jesus fosse incluído nessa comemoração. Mas o verdadeiro significado disso, em termos de mística cristã, é a sintonização com o Cristo cósmico, com o Cristo dentro de nós, a energia crística, né, que se espalha por todo o universo, também é a mesma do que a energia búdica, como você quiser chamar, energia brahmânica, não importa o termo que você tenha, né? No caso do cristianismo, você fala na energia crística.
que ela estará um pouco mais disponível nesse período, nessa transição, facilitando com que você contacte a tua contraparte crística, a tua contraparte búdica. É por isso que se detectou que é exatamente a meia-noite, né? De 24 para 25 de dezembro, né? Você já deixa o 24, entra em 25 de dezembro, à meia-noite, exatamente nesse horário, as energias cósmicas estão mais propícias, está sendo feita uma irradiação, uma emissão de energia cósmica que, se sintonizada corretamente, pode trazer muitos benefícios. É uma energia sagrada, de magia branca, santa, e que nos permite vivenciar um pouquinho do paraíso, para usar o termo alegórico cristão. E tudo isso pode ser sentido, pode ser recebido, né? O místico iniciado, ele é chamado, em algumas tradições, de recipiendário, exatamente por causa disso, né? Ele é comparado a um vaso que pode ser preenchido pela sua própria vibração interna, quando ele se abre para isso, e por vibrações cósmicas, né? Porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Então, nesse período de 24 para 25 de dezembro, hoje nós vamos viver isso. Se você conseguir se afastar um pouquinho do burburinho, da comemoração puramente material, e ela tem o seu porquê, né? É muito bom passar em família, para quem tem família, né? Tem pessoas que nós não podemos esquecer dessas pessoas que passam sozinhas, passam tristes, né? Algumas em asilos, outras em prisões, outras abandonadas nas ruas, então temos que dirigir um pensamento para essas pessoas. É Natal para elas também. Mas por conta da sua situação, da sua tristeza, elas não conseguem sintonizar isso. A maioria de nós também não, porque somos distraídos por muita pirotecnia material, né? É a comilança, que todo mundo gosta, eu também gosto, o conversar com a família, é a confraternização, é o congraçamento. Tudo isso tem o seu porquê, mas o mais importante não pode ser olvidado. Algumas tradições ainda mantêm isso. Por exemplo, dentro do próprio catolicismo, o que ocorre? Né? Algumas pessoas, nesse período, né, se dão as mãos, fazem uma oração em família. É uma forma inconsciente, um tanto dogmática, mas de sintonizar essa energia. Eles vão sintonizar com a energia do menino Jesus, que nasceu, né, para a salvação do mundo e etc. Mas inconscientemente eles estão captando essa lei cósmica, né, do Cristo cósmico, né, do Buda universal, ou do Brahman. O que nós recomendamos? Que, de fato, se você puder, você se isole, né, pelo menos por 5 minutos na meia-noite de hoje, e você faça uma breve meditação. Primeiro comece fazendo uma revisão do ano rapidamente, naquilo que você acertou, naquilo que você errou, o que você deixou de fazer, e depois você peça ao teu eu superior, ou se você prefere a Deus, Brahma, Alá, Odin, a mente cósmica, a consciência cósmica, como você quiser, que te prepare, que te ajude para entrar num novo ciclo de uma forma melhor, mais purificada. Após essa petição, que em alguns círculos místicos é chamado de súplica, procure ficar passivo, procure ficar passivo. Uma forma de você fazer isso é você visualizar as energias cósmicas descendo, como se estivessem descendo de uma forma de cone, sobre você, através de uma luz branca intensamente brilhante, uma luz dourada, uma luz violeta, que vai simbolizar para você como veículo dessa energia, que claro que é amorfa, é incolor e etc., mas é muito presente. Mas você pode visualizar ela descendo e te envolvendo, te cingindo num primeiro momento e te regenerando em todos os aspectos. Depois você amplia isso para a humanidade, para todos aqueles que estão principalmente precisando, para os países que estão em guerra, para que todo o planeta vivencie o verdadeiro mistério do Natal, a ressurreição, o ressurgimento e o nascimento do Cristo cósmico, nesse momento, né? Costuma-se dizer que Páscoa, né, é o momento em que Cristo morre e renasce, mas o Natal também é uma forma de você entender assim, do nascimento do Cristo a partir das cinzas do eu inferior, do ego que naquele momento está sepultado. Então, nesse momento, o mistério do Natal e da Páscoa, eles se conjugam. E na Páscoa pode ser feita a mesma coisa, mas é mais importante nessa transição do 24 para 25 de dezembro, porque foi detectado pelos antigos místicos, e isso era de conhecimento dos antigos astrólogos, dos antigos cabalistas, né, de todos os numerólogos místicos, vamos chamar assim, da Babilônia, da Pérsia,
da Assíria, do Egito Antigo, da Índia Antiga, né? Se você for ler um livro como Surya Siddhanta, por exemplo, que trata dessa matemática sagrada, da astrologia védica, você vai entender melhor essa questão dos ciclos, e ali está detectado esse período de 24 para 25 de dezembro, como um período muito especial. Então, fica aí a técnica sugerida, né? Que você se isole. Se você puder, se você quiser, você pode acender um incenso, colocar uma música tranquila, né? Fazer algumas respirações profundas, fazer essa revisão do ano, né? Rapidamente, não precisa ser exaustiva. Fazer a súplica para quem você quiser. Na verdade, você está pedindo para o teu eu divino, para que você se reconfigure energeticamente e entre no novo ciclo regenerado. Amplie isso para a humanidade, para o planeta Terra. Veja o planeta Terra cingido nesse cone de luz, que depois fique receptivo. Tente não expressar, não emitir nenhum pensamento. Tente não prestar atenção na tua atividade mental. Apenas se coloque receptivo por alguns minutos e você receberá. E você receberá. E isso poderá ser manifestado de várias formas. Talvez na hora, por conta da tua ansiedade, você não sinta, mas isso estará com você e vai se manifestar de uma série de formas aí nos dias subsequentes. Então é muito importante que você aplique essa lei, que você comungue com essa lei. É evidente que alguns círculos de iniciados, e não necessariamente cristãos, né, mas místicos de todas as tradições, nesse período eles se reúnem para trabalhos místicos de alta magia, porque é um período muito propício para você receber e dispensar energias poderosas. Então vamos aproveitar esse período, vamos fazer o nosso Natal, mas também uma Páscoa antecipada, na medida em que o nosso eu inferior morre, o nosso eu superior renasce, o nosso Cristo interno renasce ou nasce para a salvação da humanidade, e usufruir, sempre lembrando de estender a todos os outros. Feliz Natal a todos, que estejamos juntos aí nos próximos dias e também em 2025, e que sempre lembremos que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.